Bom, gente, bem-vindos ao Test Drive. No mergulho de hoje, a gente irá explorar um tema bem legal, que conecta dois mundos que parecem bem distantes, mas que podem andar lado a lado. Então, a gente vem com tecnologia e meio ambiente. Para conversar sobre esse tema, temos a honra de receber Jaqueline da Silva Camargo, mestranda de Recursos Naturais e Sustentabilidade, que vai nos ajudar a entender como a ciência e tecnologia podem combater a impercepção botânica e inspirar um olhar mais atento para o mundo natural. Muito obrigada pelo convite, é uma alegria estar aqui com vocês, participar deste diálogo. Eu sou formada em Ciências Biológicas pela própria UTF-PR de Santa Helena. Eu tenho uma especialização em Educação Ambiental e Sustentabilidade e atualmente eu estou na fase final do mestrado de Recursos Naturais e Sustentabilidade, na qual o meu projeto é justamente a área das perguntas que vocês irão direcionar hoje, que é interligado com a ciência da computação, sobre a questão da impercepção botânica e as consequências que ela causa no meio ambiente. E você poderia explicar para a gente o que é impercepção botânica e por que ela é um problema hoje em dia? Bem, a impercepção botânica é basicamente a dificuldade que muitas pessoas têm em perceber e reconhecer e valorizar as plantas ao nosso redor. Nós costumamos lembrar de animais e paisagens, mas esquecemos que as plantas elas sustentam toda a vida na Terra. Esse apagamento verde ele é um problema porque ele gera desinteresse pela preservação ambiental e dificulta a construção de políticas públicas e eficazes. Um exemplo pouco lembrado é o das algas marinhas. Ele é responsável por grande parte do oxigênio que respiramos. Elas estão no oceano e desempenham um papel essencial no equilíbrio climático e na manutenção da vida. E, ao mesmo tempo, muitas pessoas sequer sabem dessa contribuição. Outro ponto, que é bem na área de vocês, é que a própria tecnologia que usamos todos os dias, como a internet, ela depende de cabos de fibra de ótica instalados no fundo do mar. Esses cabos eles podem ter impacto sobre os ecossistemas marinhos se não forem planejados com responsabilidade, ou seja, tanto as plantas terrestres quanto as algas e a relação entre tecnologia e oceano, elas nos mostram como tudo está interligado. Ignorar isso ele reforça ainda mais a impercepção botânica. Como você percebe essa desconexão das pessoas com a natureza no dia a dia, especialmente nas cidades hoje? Nas cidades, a correria do cotidiano faz a gente esquecer e não perceber as plantas ao nosso redor. Ou seja, as pessoas elas não notam a presença das árvores, dos jardins ou nas praças. Muitas vezes, a natureza ela vira apenas um fundo de paisagem. Isso aprofunda o distanciamento ambiental, cultural e emocional com o meio ambiente, o que reduz o engajamento em práticas sustentáveis. E quais tecnologias você vê como mais promissoras para combater a impercepção botânica? Os próprios aplicativos mesmo de realidade aumentada e as de identificação de plantas, elas são ferramentas muito promissoras. Pois elas ajudam pessoas a reconhecer espécies, a compreender a sua importância e até estimular o cuidado com os espaços verdes ao nosso redor. Além disso, também iniciativas de gamificação, como o uso do próprio Minecraft em contextos educativos. Também ele tem mostrado resultados interessantes. No jogo, ele é possível simular ecossistemas, trabalhar conceitos de biodiversidade e sustentabilidade de maneira lúdica, e despertando a curiosidade e aproximando principalmente os jovens no tema ambiental, até mesmo desde a infância até os próprios adultos. E a inteligência artificial pode ir além da mais simples identificação. Você poderia nos dar exemplos de como a inteligência artificial está sendo usada para proteger ou valorizar plantas e ecossistemas? Claro, hoje já temos sistemas que usam IA para monitorar desmatamento em tempo real por imagens de satélite, prever riscos de incêndios florestais e até identificar espécies ameaçadas. Isso ele apoia tanto a pesquisa científica quanto a tomada de decisão em políticas ambientais. Bem, de que maneira essas tecnologias podem influenciar a conscientização ambiental e o comportamento das pessoas? Bem, elas tornam a sustentabilidade mais acessível, ao perceber que um simples celular pode aproximar alguém da natureza. Ele cria um efeito educativo e prático. E essa consciência ela reflete em hábitos de consumo, na valorização de áreas verdes e na defesa de políticas ambientais. Você conhece projetos ou iniciativas que já uniram tecnologia e educação ambiental com bons resultados? Sim, projetos como O Que Mata é Esse
no Brasil, eles utilizam aplicativos para envolver escolas e comunidades no reconhecimento de espécies locais. Plataformas como a Naturalist também têm mostrado resultados positivos, com milhões de registros colaborativos, que ajudam tanto no aprendizado popular quanto na ciência. Outro exemplo muito importante é o projeto Rondon, no qual eu mesmo participei. Ele trata-se de uma iniciativa do governo federal, coordenado pelo Ministério da Defesa, com apoio de universidades de todo o país. Ele financia e organiza expedições em que estudantes e professores viajam para diferentes municípios, especialmente em áreas mais vulneráveis, para desenvolver ações de cidadania, educação e sustentabilidade. No campo da educação ambiental, o projeto Rondon ele tem possibilitado a aplicação de oficinas, palestras e práticas que unem saberes locais e conhecimento científico. A tecnologia ela entra como suporte fundamental, desde o uso de aplicativos e ferramentas digitais para mapear espécies e registrar dados, até a produção de materiais educativos interativos que ficam como legado para as comunidades. Dessa forma, o Rondon contribui não apenas para aproximar ciência, tecnologia e natureza, mas também para fortalecer o vínculo entre universidades e sociedade, incentivando a formação de cidadãos mais conscientes e engajados. Lembrando que o projeto Rondon, você tem que fazer algumas fases para poder conseguir ser aprovado, e todo o teu trajeto até chegar no local que foi escolhido, você não paga por nada, é tudo pago pelo Ministério da Defesa, e tu vai ficar um tempo lá, uns 3 dias lá no Exército, para quem tem curiosidade de saber como é que é o Exército. Não indico para ninguém, mas enfim, cada um tem o seu gosto. Mas se vocês quiserem participar, às vezes a própria UTFPR ela faz esse engajamento, mas é mais pelo meio de janeiro, que às vezes eles convidam alguns alunos aqui da própria Santa Helena para participar. No qual eu participei, eu apliquei a minha área, que é na área da sustentabilidade, onde eu reciclei alguns óleos usados para poder fazer tinta, para fazer sabão, e teve outras pessoas da área da ciência e da computação que também foram convidados, onde eles foram lá para basicamente ensinar o básico para algumas pessoas sobre a área da tecnologia, que muitas vezes esses lugares sendo vulneráveis, as pessoas não têm acesso à tecnologia do mundo de hoje que nós estamos atualmente. No futuro, como você imagina a integração entre tecnologia, educação ambiental e vida urbana? Bem, eu imagino que cidades inteligentes, né, que por sinal a gente já se encontra assim em alguns lugares, em que os próprios espaços públicos eles tragam informações interativas sobre a biodiversidade local, e essa realidade aumentada ela pode transformar uma caminhada no parque em uma verdadeira aula viva, despertando a curiosidade desde cedo nas crianças e reforçando a consciência nos adultos. Que conselho você daria para quem quer começar a se conectar assim mais com a natureza usando essa tecnologia? Bem, a gente pode começar pelo básico, né? Começando pelo nosso próprio bairro onde a gente mora. A gente pode começando a explorar ali aquelas plantas que a gente não dá nenhuma atenção para elas. Nós podemos, por exemplo, baixar os próprios aplicativos básicos sobre botânica no celular, e nós podemos, por exemplo, só apenas tirar uma foto ali, e através daquela simples foto que você tirou, ele vai identificar que planta que é, se ela é tóxica, se ela faz algum bem ou mal, qual que é o benefício dela para o ser humano ou para o meio ambiente. E tudo que você encontrar no caminho, esse simples hábito, ele vai acabar de se transformar a forma como enxergamos o mundo ao redor. Porque é aos pouquinhos que a gente vai tendo curiosidade sobre o mundo que a gente vive. E querendo ou não, a planta é essencial para a nossa sobrevivência. E se os nossos ouvintes quiserem se engajar, algum aplicativo, projeto ou ação simples que eles possam começar hoje mesmo? Sim, o próprio PlantNet ou a Naturalist, eles são ótimos pontos de partida, pois eles permitem identificar espécies e registrar observações que contribuem para a ciência cidadã. Outro exemplo interessante seria o CEEC. Ele funciona como uma extensão do Naturalist também. Ele é muito acessível para iniciantes, especialmente para crianças, tornando a identificação de plantas e animais quase como um jogo. Há também aplicativo de monitoramento ambiental, como o Mapa Verde, que ele ajuda a encontrar áreas verdes, urbanas e incentiva o uso consciente desses espaços. Além disso, também, eu acredito que aqui em Santa Helena deve ter a mesma coisa. Existem prefeituras onde eles fazem engajamentos de hortas comunitárias, nos jardins humanos, que eles aceitam os voluntários, onde a escola, mas a comunidade, eles participam ali de uma ação de maneira prática e enriquecedora de unir tecnologia e natureza, fortalecendo tanto a consciência ambiental quanto os laços comunitários, plantando aquelas plantas ali para poder incentivar as pessoas na questão da preservação ambiental. Bem, chegamos a mais um final do nosso episódio. Queremos agradecer o nosso convidado, a nossa convidada, né? Hoje, a Jaqueline. Perdão, Jaqueline. Bem, por compartilhar um tanto de conhecimento pra gente e mostrar que a ciência e tecnologia e sustentabilidade pode caminhar, assim, bem juntas de mão dada.
E não esqueça de seguir o podcast na sua plataforma preferida e compartilhar esse episódio. Até a próxima! Lembre-se, perceber a natureza é o primeiro passo para preservá-la. E eu agradeço o convite. Muito obrigada.